Me apaixonei por um garoto, só que a minha melhor amiga também se apaixonou por ele. E eu achava ela mais bonita que eu, tinha o cabelo comprido, assim, era morena. Enfim, esse garoto se aproximou de nós duas. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele veio pra poder saber dela, sabe? E eu achei aquilo um absurdo. Só que quando eu vi que eu e ele não ia dar em nada porque ele gostava dela, eu até decidi ajudar eles a ficarem juntos. Só que aí eles ficaram juntos, tiveram relação e tudo, né? Beleza, o tempo passou e minha amiga acabou terminando com ele. E nesse período ela até falou pra mim, você também gostava dele, né? Só que só foi aquele amorzinho. Eles acabaram, terminaram, e aí a igreja inteira ficou sabendo do que eles fizeram, o pai dela ficou sabendo, deu a maior briga, o maior berê, e esse rapaz veio atrás de mim, você acredita? E aí eu toda bobinha ainda, né, fui lá e comecei a conversar com ele e tal, na hora que meu pai descobriu, meu pai ficou pé da vida, mandou eu deletar ele da minha vida, disse que era muito nova pra ter relacionamento e tirou ele do meu caminho. Enfim, por ser um menino obediente, beleza, eu fiz. Aí, um dia eu tava na igreja, né, já tinha passado um tempo, eu fiz 15 anos, eu vi um garoto, né, na igreja. E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, foi aquela coisa assim, muito mágica. Com o tempo, nós começamos a namorar, só que tinha um porém, a mãe dele não gostava de mim de jeito nenhum. Só que eu tava tão apaixonada por ele que eu não tava nem aí se ela não gostava de mim. Pouco tempo depois, meu pai decidiu mudar de cidade. E meu namorado veio, se despedir de mim e me pediu em casamento. É claro que eu aceitei na hora, né? Só que o meu pai, claro, ele estava mudando de cidade e que tinha algumas coisas que ele não gostava. Meu namorado, ele era muito grudento, ele era muito meloso, ele gostava muito de ficar... Meu pai não gostava disso, meu pai achava isso feio. E ele falava pra eu tomar cuidado, que isso não era legal, esse jeito dele, assim, de ficar muito em cima de mim. Beleza, mudamos pra Brasília. 6 meses depois, meu pai recebe uma proposta pra trabalhar no interior de Goiás. E aí a gente foi. E chegando lá, minha vida virou uma correria. Eu passei a estudar à noite, porque eu trabalhava durante o dia. E o meu namorado, ele queria ficar falando comigo o dia inteiro. E eu não conseguia dar atenção pra ele o dia inteiro. E ele me sufocava, e ele era na videochamada. E se eu fosse pra escola, a roupa que eu colocasse, ele queria que eu trocasse, se ele não gostasse, eu ia lá e trocava pra gente ficar bem. Aquilo começou a me sufocar, sabe? Começou a me fazer mal, eu não tava conseguindo. Minha mãe sempre falava, minha filha, o jeito que ele te trata não é legal. O jeito que ele fala com você não é legal, toma cuidado, que sempre colocava isso na minha cabeça. Com o tempo, eu tava tão assim, ansiosa, o relacionamento tava me deixando tão mal, que eu passei a deixar meu celular no modo avião, desligar pra conseguir, tipo, ter paz e fazer as minhas coisas durante o dia. E o meu pai, ele comprou um sítio. E aí, mudou a minha família, e eu e meu irmão mais velhos ficamos na cidade. E eu comecei a trabalhar no Lan House e eu trabalhava o dia inteiro. Eu chegava à noite, ia pra escola, eu chegava da escola e ia fazer trabalho de algumas pessoas de faculdade que trabalhavam e não tinha tempo de fazer. Eu pegava isso como uma renda extra pra fazer um dinheiro porque eles pagavam bem. E eu guardava esse dinheiro e o meu namorado em cima de mim. E, nossa, assim, tava super desconfortável, um ciúmes possessivo mesmo. Aí teve um dia, eu tenho um tio que ele tem um problema na perna, ele sofreu um acidente e não consegue dirigir. E ele é apicultor. E ele chamou meu pai pra ir lá, né, levar ração pras abelhas. E o meu pai, nesse dia meu pai não queria ir. Meu pai tava, porque meu pai sempre ia. Mas parece que meu pai não queria ir, meu pai não queria, mas foi, né, pra ajudar o meu tio. E nisso, um cara entrou na frente de um cruzamento de um caminhão, era um Santana verde, eu lembro muito bem.